sobre o Bento e o Canóbio nessas rodadas das eliminatórias. Uma ótima tarde pra você, Vincenzo. Boa tarde, TT. Muito boa tarde aí aos amigos. Boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, o Bento e o Canóbio, jogadores do Atlético, do time profissional do Atlético, estavam relacionados para a partida do Brasil e Colômbia, e para a partida do Uruguai e Argentina e Uruguai. Na verdade, o Bento ficou no banco de reservas, não foi utilizado pelo técnico Fernando Diniz. O Canóbio foi utilizado pelo Marcelo Bielsa na partida do Uruguai, jogou apenas 8 minutos, mas foi opção para o Marcelo Bielsa no final da partida e no final da vitória da seleção uruguaia por 2-0 contra a Argentina dentro de La Bombonera. Uma atuação muito boa, muito segura da seleção uruguaia. O Canóbio foi opção ali no final da partida para fechar uma linha de 5, né? Ele foi utilizado como um ala direita, então é utilizado na lateral esquerda pelo Atlético muitas vezes, na lateral direita pelo Atlético muitas vezes, e pelo Uruguai jogou na ala direita também pela seleção uruguaia. Então vem sendo utilizado nessa função. Ele também foi utilizado como volante pelo Marcelo Bielsa em amistoso recente aí na metade desse ano contra Cuba. Então o Canóbio, um jogador muito versátil na seleção uruguaia, não é diferente. Ele teve um corte, acertou um passe, muito pouco tempo para medir alguma coisa sobre a atuação. O fato é que ele é a opção sim do Marcelo Bielsa e foi opção para um jogo tão importante, um jogo tão grande quanto é um Uruguai e Argentina, um clássico das eliminatórias, um clássico do futebol sul-americano. No caso do Bento, o Bento esteve no banco de reservas, e aí um fato muito interessante é que entre Santos, Everton, Bento e Michael, que são os últimos 4 goleiros do Atlético convocados para a seleção brasileira principal, o Bento é o único a estar relacionado para uma partida de eliminatórias. O Everton lá em 2016 e 2017 teve 3 convocações, 2 para disputa de amistosos e uma para disputa das Olimpíadas, em que ele sai com a medalha de ouro. O Santos teve 4 convocações no período lá de 2019 a 2021 jogando pelo Atlético. Ele teve 3 convocações para disputa de amistosos e uma também para disputa das Olimpíadas, em que ele também saiu com a medalha de ouro. O Bento já tem 2 convocações. Na primeira ele sente uma lesão na coxa e não pode ser utilizado pelo técnico Fernando Diniz, acaba sendo cortado. Na segunda, agora, o Bento sim está no banco de reservas e é o primeiro goleiro na história do Atlético a disputar, ou pelo menos a estar disponível, né, estar no banco de reservas para uma partida das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Um Bento, então, que vem numa temporada muito boa, vem de uma temporada muito boa em 2022, vem numa temporada interessante em 2023 também. Foi questionado, é verdade, depois que voltou de lesão na coxa, no músculo posterior da coxa, mas tem uma temporada interessante. Ele que é um dos principais cotados para uma venda no Atlético na próxima janela de transferências, na janela de transferências do inverno europeu, em janeiro de 2024. Então o Bento deve ser negociado pelo Atlético. Um valor mínimo que o Atlético pensa é de 5 milhões de euros. O Bento recebeu propostas o dobro disso, de 10 milhões e de 12 milhões de euros do Benfica na última janela de transferências. Agora também tem sondagens da Internazionale de Milão e também do Barcelona lá da Espanha, né? O Barcelona que vai receber o Vitor Roque também na próxima janela de transferências, ao que tudo indica. Vamos ver as repercussões do fair play financeiro. Mesmo assim, Bento convocado no banco de reservas para a seleção brasileira, primeiro goleiro da história do Atlético a estar disponível no jogo de eliminatórias, e o Canóbio, utilizado pelo Marcelo Bielsa, peça importante, peça que foi utilizada no final da vitória entre Uruguai 2 Argentina 0 em La Bombonera. Jogadores do Furacão utilizados ou pelo menos relacionados para as partidas de suas seleções nessa data FIFA. Ô louco, o Caju não jogou eliminatória pelo Brasil? Eliminatória não. Caraca! Eliminatória não. Essa me pegou de surpresa. Pois é, eu também achava que o Everton e o Santos tinham jogado também, não chegaram a jogar, nem chegaram a estar no banco de reservas, né? Que loucura. Importante feito do Bento, então. O Everton não. Eu fiquei surpreendido também. Principalmente pelo Caju, né? Pois é. Copa do Mundo. Mas também nem sei se naquela época tinha eliminatória direito. Era bem diferente. Às vezes era um jogo só, um confronto só, no máximo 2. Lá no começo era bem diferente. Então, talvez por isso que não entra nessa conta também, né? Porque, o cara foi titular da seleção brasileira. E é até difícil checar esse fato, né? Exatamente. Jogou eliminatórias lá nos anos... Há muito tempo atrás, né? Então... Exatamente, mas muito legal, né? O Bento é um cara que já falamos muito aqui, ele tem esse potencial para ser vendido como o goleiro mais caro da história do futebol brasileiro, né? Até então é o Alisson.
Inclusive, muita gente criticando o Alisson ontem. Mas não, culpa né? nenhuma, hein? Se não fosse o Alisson, tinha sido 6-1, não tinha sido 2-1. Exatamente. Que o pessoal... Aquele negócio... Quando as pessoas pegam ranço de alguém, né? Principalmente na seleção brasileira ou no seu time do coração, qualquer gol que o cara tome chama gol e não sei o que e tal, né? Enfim, o Bento em algum momento vai ter a oportunidade dele, isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque ele é um grande goleiro, ele é muito jovem ainda, ele vai ter todo esse tempo para estar na seleção brasileira, né? Porque nesse momento tem 2 goleiros de um nível extraordinário, né? O Alisson e o Ederson. O Ederson vive um momento melhor, mas o Alisson, para mim, é mais goleiro, né? Goleiro mesmo, goleiro. O Ederson é um cara que cria alternativas diferentes como goleiro, né? Joga muito bem com os pés, ele consegue fazer essa saída muito boa de bola, ele tem uma reposição excelente, né? Mas o Alisson como goleiro, eu acho melhor. E o Bento é um cara que provavelmente vai ser vendido por uma grana muito alta, né? Só que daí tem que ver muito nessa situação de janela do meio de ano, né? Pra Europa, no caso, né? É um investimento menor, né? É um investimento que eles geralmente fazem menor apenas pra contratar alguma peça ou outra de reposição, né? É difícil o time que gasta muito para um reforço grande, né? Então, assim, eu acho que a Inter de Milão é um time que precisa de goleiro, inclusive, né? Porque vem mudando, tá o Ian Sommer jogando, né? Que já ele é titular. Que já é um cara um pouco mais velho também, né? Então eu acho que a tendência... Tá muito bem, viu? Tá muito bem. Não, ele tá muito bem. Mas eu acho... É um baita goleiro. Ele tem 1,12 m de altura, mas é um excelente goleiro. Tão baixo assim. Tão baixo assim. Ele é maior que o Shaqiri. Pô, com certeza. Pra ser goleiro, o Shaquille não ia ter como. Então, eu creio que o Bento vai ser um cara que, mesmo com a lesão que ele teve, com a falha contra o Corinthians, acho que isso não afeta em absolutamente nada em valor de mercado. Mesmo o Atlético não indo para Libertadores, eu acho que o que ele já fez nessa temporada já mostra muito do valor dele e já mostra também muito do potencial de crescimento, né? Porque é apenas o segundo ano do Bento, né? Como titular, assim, do Atlético, né? Ano passado, ele vira titular no meio do ano, né? Com a saída do Santos, e daí sim vem tendo uma rodagem. E goleiro precisa muito disso, né? Goleiro precisa muito de tempo de jogo. Então acho que vai ser muito legal pra ele poder ir pra um time assim. Eu, pra ser muito sincero, gostaria de vê-lo no Benfica, porque acho que ele teria mais espaço no Benfica do que na Inter de Milão nesse primeiro momento. E eu acho que daí depois o potencial de venda do Benfica é muito grande, né? Não que a Inter de Milão não seja um time vendedor. A Inter de Milão hoje é um time intermédio, né? Porque a Inter de Milão é muito grande na Itália, mas em termos europeus ela não consegue ser tão relevante ainda, apesar da final da Champions. E daí a gente entra nesse ponto, né? Porque a Inter de Milão é um time que consegue segurar um pouco mais seus jogadores. Então, ou se o Bento despertar os olhos de um time como um City da vida, um Real Madrid da vida, ele não vai sair da Inter de Milão, né? Vai criar uma carreira lá. Enfim, eu acho que o Benfica é um time que consegue ajudar na formação, na criação, na evolução, para depois vendê-lo para um mercado muito maior. E Vincenzo, não foi só o Bento e o Canóbio que estão brilhando pelas seleções. Hoje, pela manhã, a seleção brasileira sub-17, que está disputando a Copa do Mundo da categoria lá na Indonésia, venceu a Inglaterra por 2-1 e teve um jogador do Atlético titular nessa partida. É isso, o Dudu, ele é meio campista do sub-20 do Atlético, tem apenas 17 anos, então pode jogar com a seleção sub-17 também. É titular dessa seleção, veste a camisa 10, então é um dos destaques dessa seleção também, e é um dos bons prospectos dessa geração muito nova do Brasil. Ele nesse jogo contra a Inglaterra teve boa atuação também. Também ele vem sendo utilizado mais
pelo lado esquerdo do meio campo, não como um 10 tradicional centralizado, mas um jogador mais pelo lado esquerdo. Teve 3 passes para finalização, que é um número bem legal, e conseguiu também acertar mais de 80% dos passes. Teve uma atuação bem legal, vitória de 2-1 do Brasil contra a Inglaterra. O Brasil que se classifica aí para a próxima fase do Mundial Sub-17 na segunda colocação do grupo C. A Inglaterra classificou na primeira posição com 6 pontos. O Irã também somou 3 pontos, mas não classificou, ficou atrás do Brasil no saldo de gols. Então o Brasil classificado para a próxima fase. O Dudu, camisa 10 da seleção brasileira, jogador da base do Atlético, chegou a ser relacionado nesse ano pelo técnico Wesley Carvalho, não foi utilizado, mas foi relacionado, esteve no banco de reservas, já completa treinamentos também do time profissional do Atlético e também é titular desse sub-20 do Atlético, sub-20 do Furacão. E aí o Dudu, então, sendo utilizado na seleção de base do Brasil. O Bruno Zapelli e o Lucas Esquivel jogam amanhã com a seleção argentina sub-23 contra o Japão, no primeiro dos 2 confrontos em que a Argentina pré-olímpica vai fazer contra o Japão. Então no dia 18 amanhã e aí no dia 21 eles vão participar dessas atividades aí com a seleção argentina, que se prepara também para o torneio pré-olímpico. E ainda tem o Mikael, goleiro também da base do Atlético, que está com a seleção brasileira sub-23. O Brasil pré-olímpico não joga nessa data FIFA, não vai fazer partidas, mas se prepara, treina com a delegação lá no CT Joaquim Grava do Corinthians. Eu tinha dúvidas aqui, eu fui atrás, dei uma boa pesquisada. O Caju jogou naquele período que não teve Copa, entre 38 e 50. Ele defendeu a seleção em 42 e chegou a ser convocado em 45. Período de guerra, de Segunda Guerra Mundial. O Caju não jogou, obviamente, eliminatórias. E nem Copa do Mundo. Ele não jogou com 50? Não foi. Não foi mesmo. Então fui dar uma olhada aqui, é isso. A minha dúvida era essa, mas o auge do Caju foi no período entre Copas da guerra, que 42 e 46 não tivemos Copa do Mundo. E aí o Caju não defendeu. Só pra corrigir ali a informação, eu tava com muitas dúvidas e agora achei o dado. É isso. Boa. E só pra complementar, a seleção brasileira sub-17 lá na Copa do Mundo agora passou para as oitavas de final e tem como adversário na próxima fase a seleção do Equador. Era Barbosa e Castilho em 50, o Dudu lembrou bem aqui. Boa. Vasco e Fluminense, os goleiros. É isso, Tete. Mas pro Piá Dudu, Dalk, é importante o cara já ir pegando essa base, né? A seleção de base, enfim, vai construindo toda uma história aí com a camisa da seleção brasileira. Com certeza, ainda mais vestindo a 10, né? Não é qualquer um, né? Não é fácil também, né? E é um período importante de transição, né? Porque não é todos que chegam também, né? Não é todos que, mesmo indo pra seleção assim, não é todos que conseguem vingar no profissional, né? Conheço tanta gente que defendeu seleção de base e não conseguiu chegar, e hoje o Atlético oferece essa estrutura para fazer uma transição muito boa, né? Da base pro profissional. E isso é muito importante, né? Principalmente com essas oportunidades que o Atlético muitas vezes dá em campeonato estadual, né? O Dudu, por exemplo, que tem 17 anos, ele pode simplesmente ser reserva no ano que vem, né? No estadual. E aí entrando aos poucos, gradualmente, pra ir ganhando o espaço dele. Pra daí, caso realmente mostre já estar apto para o profissional, já ser colocado no elenco. E eu acho isso muito importante, porque seleção é seleção, né? Nesse momento de categoria de base, o auge do menino é ser convocado para a seleção, né? Porque são pouquíssimos dentro do Brasil todo. Sem falar na valorização do passe, depois que o cara vai passando pelas seleções de base, né? Sub-17, sub-20, pré-olímpico, enfim. Claro, o Brasil mesmo, né? A valorização do passe do Vini Júnior se deu muito por conta daquele Mundial Sub-17. E o Ian Couto também se valorizou demais. Jogadores, por exemplo, que estouram e às vezes não estouram tanto, né? Gabriel Veron foi campeão sub-17 com a seleção brasileira, mundial realizado no Brasil, 2018. Agora tem que lembrar, acho que foi 2019. E o Veron começa muito bem no Palmeiras, aí acaba se perdendo um pouco, mas tá no Porto. Tá jogando pelo Porto B, é verdade, mas tá no Porto. O Dudu lembrou bem o Caio Jorge também. Caio Jorge, do Santos, né? Chegou aí pra Juventus, inclusive. Olha quantos meninos, né? Surgem aí nesses campeonatos. Então, e é importante pro menino da base, assim, e o Dudu, vestindo uma camisa de responsabilidade, né? Até porque o menino sente também o peso, né? Mesmo sendo do sub-17, tudo bem, na profissional, beleza. Mas, é a camisa 10 é uma seleção brasileira numa Copa do Mundo, sub-17. E com a 10 ele já foi, o titular já foi um dos destaques do Brasil no Sul-Americano sub-17 também. Teve 9 participações em gol, 6